Divaldo, diga Divaldo. É porque o uma é numeral nesse caso. É de 1, 2, 3. Ele perguntou se eu disser chegará a 1h da tarde. Tem crase mesmo uma sendo artigo? Não, porque o uma nesse caso é numeral. E quando o numeral, mesmo sendo 1, 2, seja lá o que for utilizado para indicar horas determinadas, o acento grave tem que ser usado. Beleza? Entendeu? Porque ele não é usado para indefinir a hora, ele é usado para quantificar a hora, né? É isso. E por fim, pessoal, o acento grave também é obrigatório antes da palavra modo ou maneira, ainda que estejam subentendidas. Então, se eu chegar numa pizzaria e quiser comer uma pizza à moda da casa, ou uma pizza à moda portuguesa, ou simplesmente uma pizza à portuguesa, o acento grave também é obrigatório, tá? Isso cai muito em prova, apesar de ser muito óbvio e consensual entre os gramáticos, tá? E por que que nessa situação eu acabo podendo usar o acento grave antes de uma palavra masculina? O que vocês acham? Por que que acaba que nessa situação eu consigo usar o acento grave antes de uma palavra masculina? Como, por exemplo, eu fui fazer aquele gol de falta e aí eu fiz um gol a Ronaldinho. Isso é porque, na verdade, quando eu falo que eu fiz um gol a Ronaldinho, eu uso o acento grave antes de uma palavra masculina porque eu estou concordando com a ideia da palavra moda ou maneira que fica subentendida. Por isso que, de modo geral, não se usa o acento grave antes de palavras masculinas. Mas nessa situação específica, acaba que, acidentalmente, o acento grave aparece antes da palavra masculina porque ela concorda com a ideia da palavra modo ou maneira subentendida. Entenderam? A ideia da palavra modo ou maneira é fazer referência a alguém que inventou alguma coisa, ou que é exemplar em alguma coisa, ou que inventou uma moda, né? Ou um lugar, por exemplo, pizza portuguesa. Tem relação com a pizza, em tese, que é feita em Portugal. Macarrão à bolonhesa tem a ver, em tese, com aquele prato que é produzido em Bolonha, né? Por isso, pessoal, que a Academia Brasileira de Letras não indica que se use o acento grave em frango a passarinho e bife a cavalo. Existem gramáticos que admitem, mas a própria Academia Brasileira de Letras entende que não faz sentido usar o acento grave em bife a cavalo e frango a passarinho, porque como que o passarinho inventou o frango? Entenderam? Como que o cavalo inventou o bife? Entenderam? Então não faz sentido a gente usar o a moda de implícito aí, porque aquilo que aparece depois do acento grave, em tese, tem que ser exemplar naquilo ou tem que ter inventado. E o cavalo não tem relação direta com esse bife e nem o passarinho com esse frango, tá? Então não é indicado realmente. Então esses são os 3 casos em que o acento grave é obrigatório, porém não se verifica o fenômeno da crase. Antes de numerais indicadores de ordens determinadas, em locuções com palavras femininas e antes da palavra modo ou maneira, ainda que elas estejam subentendidas. Agora, eu vou falar sobre o proibidão da crase. Proibidão da crase, proibidão da crase. Na maioria das vezes, não se usa crase, na maioria, porque a palavra seguinte não admite artigo. Por exemplo, antes de palavras masculinas. Por que eu não uso crase antes de palavras masculinas? Ora, porque, de modo geral, a crase convencional é aquela que acontece entre a preposição a e o artigo feminino a. Como que eu vou usar um artigo feminino antes de uma palavra masculina? Não faz sentido. Por isso que a crase não deve ser usada antes de palavras masculinas. É claro que tem aquelas exceções, do caso do aquele do aquilo, porque a crase não acontece antes, acontece aquilo. O caso lá do fez o gol a Ronaldinho, porque a palavra moda aparece implícita. Então, a crase, um acento grave, acaba concordando com a ideia, né, da palavra moda que está implícita ali. Nos demais casos, não existe crase antes de palavras masculinas, porque isso é um erro, antes de ser um erro de crase, é um erro de concordância, tá? Então,
Fiz a prova a lápis. Vim ao curso a pé. A pé e a lápis não receberiam acento grave por serem locuções formadas com palavras masculinas. O CESP já cobrou o acabo, né? Acabo não tem crase porque o a, né, é só uma preposição, porque cabo é substantivo masculino. Beleza? Antes de verbos também não se usa crase, é só decorar isso, não se usa crase antes de verbo, porque você não usa artigo antes de verbo, então para que você vai usar crase? Não faz o menor sentido, né? Aquela crase convencional. Sempre, eu nem olho para o resto, né? Ela tá falando que sempre tem, gente. É decorar mesmo, né? Aí a gente pensa, se o verbo não admite artigo, senão ele viraria substantivo, por que ele vai admitir crase, né? Antes de pronomes pessoais, essa é a que mais me incomoda nas redes sociais. Eu confesso que eu fico assim um pouco desestabilizada emocionalmente, com um pouco de taquicardia. Eu sei que é por desconhecimento de regra, mas me incomoda, sabe? Quando a pessoa coloca o acento grave antes do ela, porque antes do resto, beleza, eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu não vejo muito não. Mas eu acho que a pessoa acha que porque ela é feminino, aí dá para usar o acento grave. Por que não dá, apesar de ela ser feminino? Porque pronome pessoal não admite artigo, então não admite crase. Eu posso dizer, eu assisti a ela. E eu posso dizer que eu assisti a aula. Se eu disser eu assisti a aula, eu usaria crase, porque a aula é substantivo feminino e admite artigo. A aula foi muito boa, eu posso colocar artigo antes de aula. A aula é substantivo, admite artigo. Mas eu não posso dizer, ó, a ela acabou de ir embora. Eu posso falar a ela? Não. Então, se eu não posso usar o a ela, significa que o ela, assim como os demais pronomes pessoais, não admitem artigo. Logo, não há utilização do acento grave. E esse a que apareceu aqui, ele é o quê? Consuplan é uma organizadora que perguntaria qual é a classe gramatical desse a. Ele é artigo? Preposição, gente. Porque quem não aparece para que não haja utilização do acento grave é o artigo. Então, quem ficou aqui, Suzinho? A preposição. Porque eu sei que o assistir no sentido de ver pede a preposição a, porque eu aprendi isso na aula de regência. Então, ficou a preposição purinha. Quem não apareceu para que não houvesse a utilização do acento grave foi justamente o artigo, porque a palavra da frente não o admite. Antes de pronomes de tratamento, a maioria dos pronomes de tratamento também não admite crase, porque não admite artigo. As exceções são senhora, senhorita e dona. Por quê? Porque senhora, senhorita e dona são pronomes de tratamento que podem aparecer com ou sem artigo. Né? Senhora, senhora, senhora. Lembram desse vídeo da moça da Assembleia que batia o ponto e vazava? Senhora, senhora. Ou você pode falar, a senhora acabou de chegar. Então, senhora, senhorita e dona são pronomes de tratamento que podem ou não aparecer com artigo. Portanto, podem ou não aparecer com acento grave. Essa exceção cai em prova? Não, só estou falando por descargo de consciência. Mas a regra em si cai? Cai. Eles vão meter uma crase antes de você para que você imediatamente a retire e identifique essa alternativa como incorreta. Beleza? Também não existe crase antes da maioria dos artigos indefinidos. Talvez seja por isso que o Divaldo tenha tido aquela dúvida. Quando eu falo, eu me referi a uma menina, eu não vou usar a crase antes de uma. Cris, mas como que eu vou saber se esse uma é numeral ou se esse uma é artigo indefinido? Não precisa saber. Simplesmente decore assim. Não existe crase antes de uma, a não ser que seja uma hora determinada por causa daquele caso convencionado. Se eu disser eu cheguei a 1h da tarde ou 1h da manhã, aí vai ter acento grave por causa da regra convencionada do uso do acento grave antes de horas determinadas. Nos demais casos, não existe crase antes de uma. Não precisa ver se uma é artigo indefinido ou se é numeral. Não existe crase antes de uma, a não ser naquele caso das horas determinadas. Acho que é muito mais fácil decorar assim, muito mais fácil e prático, tá?
E também não existe acento grave antes da maioria dos pronomes indefinidos. Existem algumas exceções, por quê? Porque existem alguns pronomes indefinidos que podem aparecer com ou sem artigo. É o caso de muito, pouco, vário, outro e demais. Mas essas exceções não costumam cair em prova. Então, não são motivos para preocupação excessiva, tá? Mas a lógica é essa. A palavra pode aparecer com ou sem artigo. Se na hora da prova você não tiver decorado isso aqui, você pode simplesmente fazer o raciocínio. Eu posso dizer, muitas perguntas foram feitas nessa aula? Sem artigo? Muitas perguntas foram feitas? Posso, não posso? As muitas perguntas que me foram feitas, também posso. Eu posso dizer assim, outras pessoas chegaram na sala. Olha só. Outras pessoas chegaram à sala. Outras é pronome indefinido. Então, em tese, eu não usaria artigo antes. Mas eu posso falar que as outras pessoas chegaram em sala. Então, artigos indefinidos podem aparecer com ou sem artigo em muitas situações. Por isso, a crase também pode ou não acontecer. Mas o que eu tenho a dizer mais uma vez? A regra cai. Não usar crase antes de artigos e pronomes indefinidos. A exceção, que é isso que está escrito em verde, não costuma cair. Então, não preocupem-se com isso, mas, aliás, não se preocupem porque eu não atraio o si para antes do verbo, mas de qualquer maneira eu quis colocar para não negligenciar a informação também. Então, eu assisti a uma aula interessante ou eu assisti a alguma aula interessante. Então, de qualquer maneira, esse a continuaria sendo a preposição exigida pelo verbo assistir no sentido de ver, que foi o que a gente estudou na aula de regência, mas eu não usaria crase antes de uma porque é artigo indefinido e antes de alguma porque é pronome indefinido. Eu jamais diria a alguma acabou de entrar em sala, assim como eu não diria a ela acabou de entrar em sala. Toda vez que eu fico em dúvida se a palavra admite ou não artigo, eu construo uma frase assim. A menina entrou, dá para pôr artigo. A outra menina entrou, dá para pôr artigo. A ela entrou, não dá para pôr artigo, então não tem crase. A outra menina chegou, deu para pôr artigo, dá para pôr crase. Então, eu sempre tento fazer a colocação do artigo antes da palavra para ver se ela admitiria ou não crase. Isso ajuda muito, isso é técnica, não é decoreba, é entender realmente a estrutura da língua. Essa aqui cai pra caramba! Então, decorem. Existem aquelas situações dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Mas antes dos pronomes demonstrativos este, esta, isto, não existe crase. Esse, essa, isso, não existe crase. Por que eu estou dando tanta ênfase? Porque eu sei que muita gente vai fazer prova da FUMARC, a FUMARC cobra muito. Todas as organizadoras cobram, mas a FUMARC, em especial, cobra mais. Põe na cabeça uma coisa, você não fala a esta menina chegou, nem a essa menina chegou. A palavra não admite artigo, não admite crase. Então, toda vez que vocês se esquecerem da regra, do proibidão, da crase, não conseguiram decorar isso aqui, tentem fazer por lógica. Tentem colocar artigo. Se a palavra não admite artigo, vocês podem inclusive usar esse mesmo exemplo. A fulana chegou, a esta chegou, não dá certo. E aí vocês vão conseguir perceber se a palavra da frente admite ou não artigo. Tá bom? Continuando o proibidão da crase. Vai. Locuções formadas por palavras femininas. Frente a frente, cara a cara, gota a gota. Sempre cai em prova, apesar de ser tão fácil e tão óbvio. Se essas expressões forem formadas com palavras femininas, não se deve usar hipótese alguma acento grave ali naquele A do meio. É claro que eu poderia construir uma coisa completamente distinta dessa aqui. Tipo, eu declarei guerra à guerra. É o exemplo clássico que aparece em todas as gramáticas porque ele já apareceu em prova uma vez. Quem declara, declara algo a alguém. Aí você tem simplesmente a construção de um objeto direto, de um objeto indireto. Não há formação de uma locução. Agora, se eu disser que eu estou frente a frente com alguém,
aí frente a frente é uma unidade só. Aí eu não devo usar o acento grave nesse azinho aí do meio. Essa construção a que eu me referi, declarei guerra à guerra, caiu uma vez em prova e nunca mais caiu. O que cai realmente são essas locuções formadas com palavras repetidas que não devem ser usadas com acento grave. Então, vocês já batam o olho e já retirem, né, esse acento grave. Não existe crase também de quem, cujo, obviamente, porque são pronomes que também não admitem artigo, tá? Não existe crase, de modo geral, antes de palavras femininas. Mas aí a gente tem que avaliar, aliás, antes de palavras femininas no plural. Aqui a gente tem que avaliar o contexto, pessoal, porque olha só. Eu vou a festas. Quando a minha intenção é tomar essa palavra festas, que é o substantivo feminino plural, de forma generalizada, eu posso optar por não utilizar o artigo definido. Então, eu posso virar para vocês e dizer assim, gente, eu gosto de passear, eu vou a festas de todos os tipos, que eu gosto mesmo é de gandaia. Então, isso é a frase da Fabiane, né? Na verdade, ela é uma gandaieira nata, então provavelmente ela optaria por essa construção aqui, eu vou a festas de todos os tipos. E é verdade, né? Dessa vez não é um exemplo como o do Divaldo, porque ele não ia para boate, mas você sim usa isso aqui na vida real, né? Tá bom. Aqui, eu vou a festas. Se a minha intenção for tomar a ideia do substantivo festas de modo genérico, como se diz, ela vai a qualquer tipo de festa, eu posso optar por não utilizar artigo. Porque o artigo define, eu não quero definir, eu quero usar a palavra com sentido amplificado. Eu posso fazer isso? A língua portuguesa me permite? Sim. Então, quem vai a algum lugar. O verbo exigiu a preposição a, e eu, respeitando a regência desse verbo, deixei esse a aqui bonitão. O que eu não quis usar foi o artigo, porque eu não quero definir a palavra festas, porque eu estou falando da Fabiane, que é uma gandaieira. Mas, se eu for pegar essa fase da minha vida, com neném, a gente quase não sai, papapá. Também eu já gastei todos os meus cartuchos, né? No tempo solteiro, anos muito bem vividos, diga-se de passagem. Mas, eu poderia falar, gente, agora com neném, eu quase não saio, eu vou a festa de batizado, casamento, uma coisinha ou outra. Então, nesse novo contexto que eu criei, a minha intenção é usar a palavra festa com sentido mais restritivo. Então, a língua portuguesa me dá a opção de usar um artigo definido para isso. Porque aí eu consigo restringir um pouco mais a ideia do substantivo plural. Então, se no meu contexto a minha intenção é usar a palavra festas de forma mais restritiva, o que eu vou fazer? Vou primeiro respeitar a regência do verbo ir, porque eu sou respeitadora de regência, quem vai a algum lugar, e vou respeitar a regra de concordância. A regra de concordância mais básica que existe me manda concordar os determinantes com determinado. Então, se festas é um substantivo feminino e plural, o artigo que o determina tem que ficar no feminino plural. Peguei o a preposição, contraí com o as, artigo feminino e plural, e o resultado disso é o as com acento indicador de crase. Então, das duas, uma. Antes de palavras no plural, ou eu uso a preposição purinha, ou eu uso as no plural e com acento grave. O que o CESP fala? Poderíamos usar o acento grave nessa construção sem acarretar erro gramatical, traçando sentido? Mentira! Porque se eu colocar o acento grave aqui, é como se eu estivesse dizendo que existe um a preposição e um a artigo no singular. Uai, a palavra está no plural, como que eu vou usar um a artigo no singular? Isso, antes de ser um erro de crase, seria um erro de concordância. Então, se eu colocasse o acento grave nesse a no singular, seria um erro de concordância e de acento grave. Agora, aqui embaixo, se eu retirasse o acento grave, aí antes de ser um erro de crase, seria um erro de regência.
Porque se eu deixasse o A sem acento grave, é como se eu estivesse usando só o artigo para determinar festas. É como se eu estivesse ignorando a necessidade de preposição do verbo ir. Então, das duas, uma. Ou eu uso A no singular, peladão, sem nada, sem S, sem crase. Ou eu uso o as no plural com acento grave. Então, Fabiane está numa fase mais peladinha e eu estou numa fase mais vestidinha. Não é? Tipo isso. Ui, tá vendo? Chutei o lixo. Entenderam? Isso cai muito em prova. E cuidado quando eles mandarem colocar acento grave aqui. Se mandar colocar acento grave aqui, é só se o resto do enunciado estiver sugerindo que eu coloque o as no plural também. Aí eu caio para de cá fica certo. Entenderam? Mesmo, porque isso é muito importante. Agora, pode perguntar. Não tem o artigo. É. A preposição pode. Sim. É. O proibidão é só da crase. O A. Não. Quando eu digo que não há crase nesses casos do proibidão, é sempre pela ausência do artigo e não pela ausência da preposição. Então, eu mostrei para vocês diversas situações em que o A aparece sozinho. Por quê? Porque ele é preposição exigida por alguém. Quem não aparece, para a gente entender o proibidão, é o artigo, porque a palavra seguinte não admite. Então, quem se refere a alguém. Então, eu vou usar aquela regra do pronome relativo que me manda colocar a preposição antes dele. Então, esse A é uma preposição. O que não aparece para que não haja crase é o artigo. Sim, ela perguntou se fosse o aluno a que me referi. Não teria do mesmo jeito, porque que é palavra invariável, não é um substantivo feminino. Entendeu? Aí, em tese, para que haja possibilidade de você construir a crase, você precisa do artigo ou então dos pronomes demonstrativos. Entendeu? Galera, a com sentido de até também não é usado com acento grave. Então, se eu disser estudo de segunda a sexta, a minha intenção é dizer que eu estudo de segunda até sexta. A com sentido de até não é usado com acento grave, por esse motivo, essa construção fica desse jeitinho aqui. Não costuma cair em prova essa última. Essa anterior a 9 cai com uma frequência muito mais absurda. Mas, para o dia a dia, eu acho importante que vocês saibam que existe uma possibilidade de usar esse A com sentido de até com acento grave. Essa situação é construída a partir daquela lógica do paralelismo, sobre a qual eu falei quando eu tratava da regência do verbo preferir. O D é preposição purinha. O A é preposição purinha. Então, preposição purinha aqui. Vamos supor que eu opte por determinar o primeiro elemento com artigo. Aí eu vou pegar a preposição e vou contrair com o artigo feminino A. O resultado de D mais A é a forma da. Por uma questão de associação ou paralelismo, ou seja lá o que for, eu vou fazer a mesma coisa com a outra preposição. Eu vou pegar esse A preposição e também vou unir com o artigo feminino A. Aí, nesse caso, eu vou usar o acento grave. Então, ou eu digo de segunda a sexta, preposição purinha aqui, ou da segunda a sexta. Preposição com artigo ali, preposição com artigo cá. Beleza? Isso aqui, como eu falei, é muito mais válido para o dia a dia. Em concurso cai muito povo, né? Eu vi uma vez na FCC, mas já tem muito tempo. Tá? Essa aqui merece muito mais atenção. Bom, proibidão da crase é isso. Agora, eu tenho que falar sobre os casos facultativos. Como eu falei, essa aula é setorizada. Primeiro, os 3 casos de crase explícita. Depois, os 3 casos de crase convencionada, sendo que esses 6 casos são obrigatórios em relação ao uso do acento grave. Depois, vem os 10 casos em que a crase é
proibidona. E por fim não, porque ainda resta um pedacinho, os casos facultativos. Gente, põe na cabeça de vocês uma coisa. Tem que decorar facultativo. Por quê? Porque eles perguntam, marque a opção em que a crase é facultativa. Ou nas provas mais recentes do CESP, da FUMARC, da Consulplan, eles pedem ao candidato para justificar a utilização da crase. Aí eles dizem, a crase ali é obrigatória porque ela apareceu antes de um pronome possessivo adjetivo. Mentira, porque você aprendeu que a crase antes de pronome possessivo adjetivo, ela é facultativa e não obrigatória. Então tem que saber organizar isso aqui na mente de vocês. Não é à toa que eu faço essa organização. É por motivos didáticos mesmo. Vocês têm que saber o que é obrigatório e é perceptível em relação ao fenômeno explícito, o que é obrigatório, mas é convencionado, o que é proibidão e o que é facultativo. Tem que saber. Vocês usem cores, vocês usem amores, vocês usem exemplos, não interessa. Vocês têm que decorar e setorizar essas informações. E à medida que vocês forem fazendo exercícios aqui, vai ficar tão óbvio e tão automático e instintivo que vocês nem vão se preocupar mais. Antes de pronomes possessivos adjetivos, que são esses que acompanham o substantivo, a crase é facultativa, tá? Por que é facultativa? Porque você pode usar com ou sem artigo. Você não pode virar para a pessoa e falar assim, a minha sala de aula é muito boa. Ou eu posso falar, minha sala de aula é muito boa. Se antes do pronome possessivo feminino, obviamente, o uso do artigo é facultativo, então o uso da crase também vai ser. Uma coisa leva a outra. A mesma coisa em relação aos nomes próprios femininos, né? Eu posso falar que eu namoro o Vitor ou que eu namoro o Vitor, como eu usei na aula de regência. O nome próprio feminino pode ser usado com ou sem artigo, logo eu também posso ou não usar a crase. Obviamente, eu estou me referindo aos nomes próprios femininos, né? Que admitem o uso do artigo feminino e, por isso, também admitem o uso do acento grave. Ou então, pessoal, depois da palavra até. Se a palavra até aparecer e o a aparecer depois, esse a que aparece depois pode ser usado ou não com acento grave. Só não confundam com aquele caso do proibidão que a gente viu por último. Aquele lá é o a com sentido de até. Aqui não, o até aparece e o a aparece depois. Tá? Então, cuidado. Ai, Cris, mas eu ouvi falar que gramático X fala que essa crase não é facultativa. Ai, Cris, eu ouvi falar que quando o nome feminino vier escrito por inteiro, a crase não pode ser usada. Ah, Cris, eu ouvi falar que... Tem vários gramáticos que fazem pontuações e especificações sobre essas regras dos casos facultativos, mas elas não caem em provas. Eu acredito que ficar estudando essas especificidades de cada um desses gramáticos vai trazer mais dor de cabeça e a chance de cair é tão pequena que eu, Cris, na minha opinião, olha que redundante, eu aconselho, ou eu digo, sei lá, se conselho é uma coisa boa, se fosse eu não ia preocupar, não. Lá na apostila de vocês, quem tiver apostila, eu faço essas especificações, Segala fala isso, Sacone fala aquilo outro. Mas é só mesmo para apresentar para vocês um material mais completinho, se vocês quiserem fazer um estudo mais aprofundado, ou se vocês gostarem de português e estiverem lá, fazer número 2, vou aqui dar a lidinha na apostila. Né? Qualquer coisa do tipo, mas a chance de cair é tão pequena, ao passo que a chance desses 3 casos que são consensuais, a chance de isso cair é tão grande que não vale a pena. É aquela coisa, o feito é o inimigo do perfeito, né? Às vezes você quer estudar tudo completíssimo, e aí a chance do resto cair, daquelas informações periféricas cair é tão pequena, que às vezes você gasta tempo e energia com uma coisa que provavelmente não vai cair. Então, se tiver tempo de ler o resto, ótimo. Se não tiver, decora esses 3, porque esses 3 aqui sim caem pra caramba. Tá bom? Para finalizar, agora vem os casos especiais. Uai. Primeiro é o da palavra casa e distância, depois é o caso da palavra terra e depois são os nomes próprios de lugar. São 3 casos especiais.
Quem não quiser copiar, quiser tirar foto, porque já está no finalzinho, não vai dar tempo de anotar tudo. Quem não quiser, isso aqui está disponível na área do aluno, tem também na apostila, então não se preocupem. Espera aí, deixa eu aparecer na foto. Ah, deixa eu contar para vocês. Eu levei a Mari para cortar cabelo pela primeira vez. Aí cortaram aquela franjinha. Aí tem a Angela Merkel lá da Alemanha, não tem? Ficou idêntico. Aí eu pensei, eu tenho um exemplo para aula de crase. Foi um corte a Merkel. Porque a gente costuma falar Alá, que nem é da língua portuguesa, né? Alá Merkel. Não, é a Merkel, porque a moda de Merkel, ou seja, seguiu o modelo, ficou parecido, né? Aí, ó. Depois eu mostro a foto. Ô, gente, casa com letra minúscula no sentido de residência, tá? E a palavra distância. Olhem para mim. Casa e distância. Com especificação, com crase. Sem especificação, sem crase. Voltei a casa. Sem especificação, sem crase. Voltei à casa materna. Com especificação, com crase. Estou à distância. Sem especificação, sem crase. Estou à distância de 2 metros do palco. Com especificação, com crase. Então, só lembrar. Beleza? Casa e distância. Terra. Com letra minúscula, porque terra com letra maiúscula é o planeta. Terra com letra minúscula. Pode ter 2 sentidos diferentes. Pode ter o sentido de chão, 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 chão. Terra no sentido de chão, contrário de bordo. Não tem crase. Terra no sentido de cidade, região, programa do Gugu, de volta à minha terra. Tem crase. Normalmente a gente sabe que esse terra é usado no sentido de cidade, região, porque ele vem com alguma especificação. A terra de meus pais, a terra natal. Aí você sabe que a intenção da pessoa ali foi usar o terra no sentido de cidade e não no sentido de chão, tá? Como vocês vão fazer para decorar isso? Pensem comigo. Festa de casamento, todo mundo da PT, né? Aí você vê que foi um Vale Night, ou então aquela coisa que não tem jeito, todo mundo perde a linha. Se tocar funk, então, acabou. Porque a pessoa vai até o chão, 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 chão. A pessoa que vai até o chão, ela fica completamente sem classe, não é? Aí vocês vão pensar assim, terra no sentido de chão, 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 sem classe, sem crase. Beleza? Terra no sentido de chão, 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 sem classe, sem crase. Pronto, aí a outra você já sabe que tem crase. Beleza? Então, se eu disser, o navio voltou à terra, significa que ele estava no mar, voltou à terra, terra no sentido de chão, 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 sem classe, sem crase. Agora, se eu dizer que eu fui à terra natal de minha mãe, estou me referindo a uma cidade, uma região, eu especifiquei essa terra, então eu vou usar com crase. Beleza? Por fim, a crase antes de nomes próprios femininos. É assim, pessoal. Bem-vindo à Itália ou bem-vindo a Santa Luzia. Quanta diferença, né? Um ia de Itália e um ia de Santa Luzia. É o seguinte, quem é bem-vindo a algum lugar. O bem-vindo pede a preposição a. Então, a preposição a é indiscutível. A dúvida é se esse nome próprio referente a lugar admite ou não o artigo feminino. Aí, o que se aconselha fazer? A maioria das gramáticas aconselha usar essa técnica. Você troca essa palavra que pede a preposição a, que gera dúvidas, por uma outra construção, um outro verbo ou nome, que exige uma outra preposição, porque aí fica muito mais fácil de ver. O que eles sempre sugerem? Use o vindê e o vindar, porque se você usar o vindê, você vai ver que a palavra da frente não admite artigo, porque o vindê tem o D, que é a preposição
purinha, purinha. Mas se a palavra admitir o vindar, significa que ela admite artigo, porque eu sei que o vindar nada mais é do que a construção, a contração entre a preposição de e o artigo feminino lá. Vocês concordam? Então, se eu encaixar o vindê, significa que a palavra não admite preposição, porque de é preposição purinha. Se eu conseguir encaixar o vindar, significa que a palavra da frente admite artigo. Eu tinha falado preposição antes? Não, admite artigo porque ela admitiu o da, e eu sei que o da tem um artigo ali dentro. Então, vamos supor, para Santa Luzia, eu vim de Santa Luzia ou vim da Santa Luzia? Eu vim de Santa Luzia. O de é preposição purinha, purinha. Então, eu não vou usar o acento grave, eu vou usar o a preposição purinha, purinha também. Isso não é macete, é técnica, né? Agora, eu falo, eu vim de Itália ou vim da Itália? Eu vim da Itália. Se eu conseguir encaixar o vim da, significa que a palavra admite preposição e artigo. Então, significa que aqui também eu vou usar preposição e artigo. Então, bem-vindo à Itália tem crase. Essa é a explicação técnica. A explicação macetosa é: se encaixou o vim da, eu vou crasear. Se encaixou o vim de, crase para quê? Beleza? Então, vim de Santa Luzia ou vim da Santa Luzia? Vim de, crase para quê? Eu vim da Itália ou vim de Itália? Vim da, vou crasear. Beleza? Tem outras técnicas, mas eu uso essa aqui, normalmente funciona. Só mais um detalhezinho. Eu só vejo caindo na FGV, que não organiza muito concurso para o lado de Minas Gerais, mais para o lado do Rio de Janeiro. A FGV adora essa exceção. Quando esse nome próprio de lugar vier com especificação, eu vou ter que usar o A com acento grave. Por que isso cai em prova? Porque apesar de ser uma observação, ela aparece em praticamente todas as gramáticas. Então, a FGV se vale dela para fazer a cobrança. Beleza? Gente, eu até tinha separado os exercícios para a gente fazer, mas não vai dar tempo. Então, eu peço que, por gentileza, vocês façam, arrasem, façam muitos exercícios, façam com coração. Mesmo quem não conseguiu seguir a sequência do curso inteiro, de fazer todos os exercícios, façam crase isoladamente, é o momento de começar. Né? Eu sei que muitas pessoas não conseguiram acompanhar, né, a execução dos exercícios à medida que o curso foi acontecendo, mas crase não tem muito pré-requisito. Né? Eu acho que o pré-requisito vocês já tiveram durante o curso. Então, façam, é uma oportunidade de ganhar um gás para iniciar os estudos de forma mais efetiva. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, podem contar comigo. A não ser os dias que eu esqueço, né, Joyce? Esqueci. Desculpa. Aí, vocês podem me alfinetar o Cris. Educadamente, né, gente? Senão eu choro. Então, Carol, que tá muito sem Carol chora à toa. Aí, mentira, gente. Eu choro final de novela e quando tem reprise. Ainda bem que a Globo agora parou com isso. Tem novela que eu choro na sexta e choro no sábado. A ponto de eu não conseguir sair de tanto meu rosto fica inchado. Não sei por que eu sou assim. Sou muito emotiva. Amores, então é isso. Aí, como eu combinei com vocês, quem puder chegar às 18 na aula que vem, ótimo. Quem não puder, depois assistam a gravação que ficará disponível para vocês. Oi? A matéria mesmo vai ser concordância verbal e nominal. Mas aí, nesse primeiro trechinho de aula, eu vou falar um pouquinho de função sintática de pronomes relativos, plural de compostos, né, que tem relação com a concordância também. Então, quem não puder, dá para acompanhar direitinho. E quem também já quiser dar uma olhadinha, esse material já está também disponível, porque eu vou usar a Data Show para eu conseguir ganhar tempo. Para dar tempo de eu falar sobre tudo que eu preciso. Beleza? Então, beijo, até semana que vem.